se um dia você acordasse no corpo de uma outra pessoa? Não, isso aqui não é Se Eu Fosse Você, nem uma sexta-feira muito louca. Eu garanto que a história aqui é muito, mas muito mais bonitinha. Seja bem-vindo à Zona de Conspiração. Eu sou a Juliara e hoje eu vim falar sobre Kimi no Na wa. A animação japonesa que estreou em agosto de 2016 foi uma das maiores bilheterias do Japão e ainda foi indicada ao prêmio de melhor filme no Festival Internacional de Londres e ao prêmio Animate do Festival Internacional de Cinema Fantástico da Catalunha. Em Kimi no Na wa, a gente acompanha a história de Mitsuha, uma garota que mora no interior do Japão, longe das grandes cidades, em uma cidade bem pequenininha, aconchegante e bem tradicionalista. Em contrapartida, nós temos o Taki, que mora em Tóquio, naquela agitação toda e tem uma vida bem diferente da Mitsuha. A história toda acontece quando eles trocam de corpo pela primeira vez. Nenhum dos dois tem a mínima ideia do que faz com que eles troquem de corpo e isso acaba gerando muita confusão para ambas as partes. Com o tempo, eles percebem que isso não vai parar nem tão cedo, então eles acabam trocando regras e também fazem um diário para eles poderem contar o que aconteceu no dia que um estava no corpo do outro. Mesmo com os amigos mais próximos e a família notando que eles estão um tanto quanto diferentes, ninguém suspeita que os dois não são literalmente eles mesmos em determinados dias. Nesse troca-troca aí, eles acabam se ajudando e também se apegando um ao outro. Eu não vou contar mais do que isso da história, porque eu posso acabar soltando algum spoiler e eu não quero isso, eu não quero estragar a coisa de vocês assistirem, sabe? Porque é uma animação tão gostosinha de assistir que se a gente ficar sabendo demais, tira um pouco da magia dela. Já que eu não vou falar muito da história, eu vou falar duas coisinhas. Viagem no Tempo e a Kaito. Aquela lenda lá do fio vermelho do destino. Falando das minhas considerações a respeito do filme, tenho que dizer que a animação tá muito bonita visualmente. Os traços utilizados ali na animação é tudo muito leve, é tudo muito rico em detalhes. O jeito que retrataram Tóquio, o jeito que retrataram a cidade de Mitsuha e Tomoro, não vou me recordar direito agora, é de uma riqueza de detalhes muito bonita. E essa leveza dos desenhos na animação, eles casam muito bem com a leveza da história que foi apresentada ali. O início do filme é um pouco mais voltado pra comédia, até porque nós temos dois adolescentes trocando de corpo. Então é muito comum se um garoto adolescente trocar de corpo com uma garota adolescente, porque tem coisas novas para serem exploradas ali. Só que fiquem despreocupados que não tem aquela sacanagem que a gente geralmente vê em anime. Sempre tem aquela coisa um pouquinho mais puxada pro hentai em animes, né? Nesse filme passa longe, é uma coisa muito mais sutil e fica divertido do mesmo jeito. Uma outra coisa legal desse início de comédia são eles dois descobrindo as cagadas que o outro fez quando tava no seu corpo, vamos dizer assim. É meio confuso falar essas paradas, mas é engraçado eles descobrindo, tipo, a garota, a Mitsuha é filha do prefeito da cidade. Então ela meio que não pode fazer nada, sabe? Mas na primeira troca de corpo, o Taki faz uma merda e, tipo, ela vira a rebelde da escola, então é muito engraçado essa parte. Uma coisa bem interessante dessa animação é que eles apresentam pra gente algumas coisas da tradição japonesa mesmo, de lenda japonesa. Um exemplo é o musubi, que é o trançar de cordas que remete ao tempo. Falando nisso, gente, a explicação que a avó da Mitsuha dá pro que é o musubi, gente, aquela explicação é muito linda. Ela contando o que é, nossa, é muito maravilhoso, super vale a pena. Se você não quiser assistir o filme todo, procura pelo menos essa parte, porque é realmente muito bonito. A avó da Mitsuha falando sobre essa tradição de trançar cordas. Outra coisa que eu fiquei bem curiosa e achei bem interessante também é a tradição do Kuchikamizake. É um sake que é produzido de uma forma meio diferentona. Eu não vou falar aqui como que ele é feito, porque talvez não seja
se interessem tanto de ver depois de ouvir. Mas não é uma coisa tão bizarra assim quanto posso ter dado a entender. Mas é meio diferentão o jeito que é feito. Mas eu achei muito interessante e é bem tradicional até. Já foi mais tradicional, eu acho, não sei. Eu pesquisei pouco a respeito, mas é uma coisa que sim existe, de verdade. É bem tradicional e tudo mais. E vale a pena até depois que terminar, se você se interessar, você pesquisar sobre isso daí, porque faz parte da tradição japonesa. E quem gosta de saber um pouco mais sobre lendas, mitos, essas coisas assim, é uma parada muito interessante de você conhecer. Então assim, é uma animação bem leve, tem uma história muito gostosa de assistir. Até pra quem gosta de ficção científica, essa história vai valer, porque ela trata sim de viagem no tempo. Assim, você pensando pra parte mais científica, tem coisa ali que não deveria passar, né? Porque quem conhece mais um pouco de viagem no tempo sabe que determinadas coisas não devem ser feitas, mas na animação são feitas, mas é aquela coisa, né? É ficção científica com romance, então tem aquela licença poética de você mexer um pouquinho ali e aqui pra poder fazer mais sentido pra história, então não vamos muito puxar pro lado da ficção científica, porque senão acaba tirando até a graça da história. Mas quem é mais chatinho nessa parte de não, tem que ser aquela coisa assim, tipo uma que é, sabe? Porque ele não gosta de Donnie Darko por causa dessa incoerência na viagem no tempo, mas isso é assunto pra um outro vídeo. E então se você for uma pessoa um pouco mais chata com essa coisa de coerência científica dentro de filme, talvez você pegue uma birra por causa de certas coisas que acontecem nessa animação. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse resumo de Kimi no Na wa, se você ficou com vontade de assistir, deixa aqui nos comentários. Ou se você já assistiu, deixa aqui também e fala aí um pouco sobre o que você achou da animação e vamos conversando. Então se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, não se esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e também ativar as notificações para receber sempre aviso de quando sai vídeo novo aqui no canal. Espero ver você também nas redes sociais do Zona, que vão estar listadas aqui embaixo no box de descrição, e não esquece de compartilhar com a galera, porque pode ter gente que ainda não conhece essa animação. Então eu espero ver você no próximo vídeo, Conspirador. Até lá, tchau, tchau!